Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. No episódio de hoje, nós vamos produzir algumas reflexões e pontuações a respeito da invenção da sexualidade. Reflexões vamos produzir sobre os discursos feitos sobre a sexualidade em variados contextos históricos e fenômenos políticos. Pensar como foram se desenvolvendo os olhares, as nomeações e as verdades a respeito da sexualidade. Vamos compreender as construções discursivas inseridas em diversificados fenômenos políticos ao longo dos séculos. Pensar como funcionaram os regimes de poder, saber e prazer que foram se sustentando até hoje entre nós, através de variados discursos. Pensar nas primeiras tentativas de normalização ou normatização da sexualidade, até chegarmos a entender o controle social e político alcançado através dos dispositivos de controle de corpo e sexualidade. A sexualidade ela é indissociável. Pensar a sexualidade sempre indissociável, de maneira indissociável, das dinâmicas de poder de jogos discursivos na qual os sujeitos estão inseridos. Por exemplo, a psicanálise, que é uma de nossas ferramentas reflexivas, ela surge num contexto cultural bastante curioso, um contexto em que se convencionou chamar de era vitoriana. É um contexto cultural em que a moral sexual produzia o que se chamava de doença nervosa. Lacan, por exemplo, ele dizia que a psicanálise ela foi criada pela Rainha Vitória. E Freud, no texto Moral Sexual e Doença Nervosa, ele vai fazer uma menção sobre essa doença nervosa e sobre o que se convencionou como moral sexual civilizada naquele período. Um período, século XIX, que diz respeito ao seu lugar de sujeito, não só o Freud cientista. Freud vai dizer o seguinte: uma das óbvias injustiças sociais é que os padrões de civilização exigem de todos uma idêntica conduta sexual. Conduta esta que pode ser observada sem dificuldades por alguns indivíduos graças às suas organizações, mas que impõe a outros os mais pesados sacrifícios psíquicos. Entretanto, na realidade, essa injustiça é geralmente sanada pela desobediência às junções morais, disse o Freud. Os valores éticos e morais ocidentais eles têm raízes, boa parte de suas raízes, na tradição judaico-cristã. Considerações médicas a respeito da sexualidade já apareciam em textos da antiguidade, vide Pitágoras, Hipócrates e grandes padres da igreja, como Agostinho, Tomás de Aquino, também construíram discursos sobre uma negatividade em relação ao prazer sexual, como, por exemplo, menções de Santo Agostinho associando a sexualidade apenas à reprodução, exclusivamente à reprodução. Daí que foi se convencionando o que conhecemos como a moral cristã. E merecem reflexões mais aprofundadas o que as menções à sexualidade no Antigo Testamento ou a sexualização do pecado original que aparecem nos escritos de Santo Agostinho. E essa sexualização do pecado e a criação da confissão farão com que a igreja crie discursos para controlar e intervir sobre a sexualidade de seus fiéis. Um exemplo, em nossas observações históricas, podem ser encontrados nas imposições a partir do Concílio de Latrão. E vai ser no século XVII que vamos observar o nascimento de grandes proibições e valorização exclusiva da sexualidade adulta e matrimonial, um maior rigor e vigilância do corpo, decência, repressão ao onanismo e de variados tabus. No século XVIII, nasce uma tecnologia do sexo, através da pedagogia, da medicina, da economia. A sexualidade passa a ser um negócio de Estado. Dessa sociedade que se desenvolveu, uma sociedade burguesa, industrial, não vai haver uma recusa, mas uma produção de discurso, um controle através do discurso sobre o sexo. A criação de uma verdade regulada,
Não exatamente controle com violência explícita, mas controle através do discurso. Michel Foucault, no livro História da Sexualidade, volume 1, sobre esse período, ele vai dizer o seguinte: a sociedade que se desenvolveu no século XVIII, burguesa, capitalista e industrial, não reagiu ao sexo como uma recusa em reconhecê-lo. Ao contrário, instaurou todo um aparelho para produzir discursos verdadeiros sobre ele. Não somente falou muito e forçou todo mundo a falar dele, como também empreendeu a formulação de sua verdade regulada, como se suspeitasse nele um segredo capital, como se tivesse necessidade dessa reprodução de verdade. Daí é que surge, que a gente pode dizer, de uma invenção da sexualidade, uma invenção discursiva, como entendemos hoje. E no século XIX é que vai haver uma grande ruptura a partir do surgimento da psicanálise. Sigmund Freud, já em 1905, num texto chamado 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que está no volume 7 da coleção Standard, Freud vai dizer o seguinte, que a pulsão ela não tem objeto fixo. Não existe o biologicamente programado na sexualidade do sujeito. A sexualidade do sujeito ela é contingente. O objeto sexual é contingente, não natural. A sexualidade do sujeito ela parte de uma constituição psíquica, de um percurso psíquico histórico e singular. Uma historicização única desse sujeito. Então a psicanálise ela não fala a respeito da sexualidade, ela não fala de instinto, ela fala de pulsão. A pulsão diz o elemento psíquico que define os destinos da pulsão. Diz aqui Joel Biermann, citando Freud no texto A Pulsão e Suas Vicissitudes, para tentar entender melhor o que é o conceito de pulsão. O conceito de pulsão nos aparece como um conceito limite entre o psíquico e o somático, como um representante psíquico das excitações, oriundas do interior do corpo, chegando ao psiquismo como uma medida de exigência de trabalho que é imposta ao psiquismo em consequência de sua ligação com o corporal. Então, já houve aí uma ruptura com o discurso meramente biológico a respeito do funcionamento da sexualidade dos sujeitos. Não é possível falar de sexualidade sem uma abordagem psicológica, No psíquico que estão os determinantes da sexualidade, seja qual for a configuração que ela vai assumir. Configuração aqui, a identidade do sexual do sujeito, os direcionamentos de seu desejo. E aí, cabe também pensar a pulsão diante do processo civilizatório. Porque mesmo antes de Freud já se falava de uma sexualidade desviante, de uma sexualidade que ela era repudiada pela moral. Então, na psicanálise, evita-se os olhares generalistas e deterministas sobre sexualidade, sempre pensando a partir de singularidade constituída de um sujeito originário de onde? De uma matriz relacional arcaica, desse processo de constituição psíquica. Nesse processo de constituição psíquica, nós vamos incluir operações simbólicas, a relação de representação e investimento de seus primeiros objetos. Bom, sobre esse tema, indicamos Michel Foucault, História da Sexualidade, os 3 volumes, Joel Biermann, As Pulsões e Seus Destinos, do Corporal Psíquico, e também 2 textos que pensamos ser primordiais do Freud, os 3 Ensaios da Teoria da Sexualidade, de 1905, e Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa, de 1908. Ao fundo, Barrozinho, LP Maracatamba, fins dos anos 90, Rio de Janeiro. Obrigado a todos, até o próximo episódio.